Boa noite, tudo bem? Meu nome é Murilo Ferreira e o meu colega se chama Kleber Marques. Somos membros da Comissão de Mediação e Conciliação da Universidade Federal da Bahia. E nessa qualidade iremos conduzir esse procedimento de mediação e conciliação. A senhora se chama Carolina Beatriz Guimarães Evangelista, a parte reclamante, e o senhor Luiz Fernando Santos Oliveira Filho, representante da multinacional MIG, a parte reclamada. Estou certo? Sim, sim, correto. Gostariam de ser chamados de outra maneira? Pode chamar só apenas de Luiz. Primeiramente, nós gostaríamos de agradecer a presença de vocês e parabenizá-los pela disposição de dialogar. O diálogo é sinal de maturidade e sabedoria e deve ser pautado na compreensão recíproca e no respeito mútuo. Nós trabalharemos para ajudá-los a resolver a situação que os trouxe até aqui. Cada um de vocês terá a oportunidade de expor suas preocupações para nós e para a outra parte. Queremos ajudá-los a tomar decisões eficientes, considerando suas situações particulares e também oferecer a oportunidade para compreenderem o ponto de vista da outra parte. O procedimento de mediação e conciliação é uma forma de trabalharmos juntos para a solução de eventuais conflitos, ouvindo cada um de vocês, buscando esclarecimentos, auxiliando na busca de soluções e proposta para a situação apresentada. Gostaríamos de esclarecer que não somos juízes, não estamos aqui para fazer juízo de valor sobre a situação apresentada, nem para decidir por vocês ou pressioná-los a chegar a um acordo comum. Não podemos impor uma solução e não podemos ser chamados como testemunhas em futuros desdobramentos desse caso. Permaneceremos imparciais ao longo de todo o processo. Atuaremos sobre os princípios da neutralidade quanto às questões que serão tratadas, não se colocando nem contra e nem a favor de nenhuma das partes. Nosso trabalho aqui não é decidir qual está certo ou errado, mas sim entender suas preocupações e auxiliá-los a desenvolver soluções que atendam adequadamente seus interesses. Um acordo formal é apenas um dos desfechos possíveis desse procedimento de mediação e conciliação. Os resultados desse procedimento dependem exclusivamente de vocês, então é importante esclarecer que, havendo acordo, será elaborado um relatório que deverá ser assinado por todos nós e encaminhado para a ouvidoria. Não havendo acordo, será elaborado da mesma forma um outro relatório constando a impossibilidade dessa realização e será encaminhado também para a ouvidoria, que dará continuidade aos procedimentos previstos na norma operacional de controle disciplinar. A nossa experiência, ela tem mostrado que a forma mais produtiva de estruturar nosso trabalho é, primeiramente, ouvir cada um de vocês sobre a situação que os trouxe até aqui. Faremos perguntas para que possamos melhor compreender suas preocupações. A partir de então, iremos sugerir que vocês se concentrem no futuro para resolver a situação pendente e para estabelecermos maneiras pelas quais vocês irão interagir futuramente. Durante a mediação, cada um de vocês terá a oportunidade de falar. Acreditamos ser útil que cada parte ouça atentamente, desculpe, a outra parte, de modo que cada parte possa falar tudo o que tem a dizer sem ser interrompida. Vocês concordam em evitar interromper a outra parte enquanto ela estiver falando? Sim, concordo. Vocês Concordo. podem, vocês podem realizar anotações enquanto ouvem a outra parte. Em regra, pedimos às partes que anotem especialmente dois tipos de dados: os fatos novos que tenham tido conhecimento sobre somente aqui nessa reunião e os fatos que vocês acreditam que a outra parte ainda não compreendeu ou que foram objeto de uma falha de comunicação. Informo também que aqui mantemos a confidencialidade. Garantimos que não comentaremos com qualquer pessoa de fora do procedimento de mediação sobre o que for dito durante a mediação. Portanto, sintam-se à vontade para falar abertamente acerca de suas preocupações e, durante o processo, caso seja necessário, poderemos solicitar o contato com vocês individualmente. Chamamos isso de reunião privada ou reunião individual. E se desejarem falar conosco em particular, também estaremos à disposição. Caso nos reunamos com vocês individualmente, qualquer coisa que vocês nos contem e não queira que seja compartilhado, será mantido em sigilo.
Vocês estão de acordo com o modo de condução deste procedimento de mediação e conciliação? Sim. Podemos dar início às falas e ouvir o que vocês têm a expor? Antes de começar, eu gostaria de acrescentar a essa introdução, se o requerente e o solicitado eles estão em comum acordo, né, na presença dessa mediação, né? Sim, estamos. Então, Sim. em plena concordância. Informamos que ainda geralmente a mediação é iniciada pela parte reclamante. Por isso, vamos dar início ao procedimento, dando a palavra para a senhora Carolina. Boa noite. O problema que eu quero falar, né, em relação... Só um momento. Esse aqui está um pouco ruim. Eu represento a associação, né, dos moradores, e o que eu gostaria de falar é os problemas que tem gerado por conta da empresa, né, a empresa INGE, né, e os problemas que gerou foi com o solo, com a água, a população sofreu com isso também, e a população sofreu com isso, com o problema do chumbo, né, porque agrediu muito a saúde das pessoas ali do local, e também a forma de alimentação do sustento, porque muitos moradores trabalham com a pesca e muitos animais morreram por causa da contaminação da água, e é isso. Até então, é só isso que eu gostaria de falar. Com a palavra, o senhor Luiz, da representante da empresa. Boa noite a todos. Estou aqui, né, na qualidade como representante, né, da minha internacional, né, do Grupo MIG. É saliente a informar que a empresa ela foi fundada aqui no estado do Dendê em 1982, certo? Visto que no local, né, ele tem uma grande concentração de matéria-prima, né, disponível, ou seja, muitos materiais são de forma natural, né, encontrada no estado, né, do Dendê. Então, o que é que a empresa buscou, né? Buscou um local em que tivesse, né, essa riqueza, né, de matéria-prima, uma mão de obra. Vale salientar que boa parte dos habitantes da empresa, boa parte dos habitantes, né, do estado do Dendê, eles foram, né, empregados dentro da fábrica para que, né, gerasse economia, né, gerasse emprego e renda, né, para a população. Além disso, né, todo o produto ele estava sendo, né, descartado conforme a legislação, né, ambiental vigente, né, na época. Além disso, certo? Todo esse material que vinha sendo descartado, ele vinha sendo descartado conforme, né, as orientações, né? Tanto que temos empresas, né, que atestaram nessa questão, e também como é que eu posso dizer, houveram algumas invasões, né, dentro desse local que estavam sendo colocados, né, os sedimentos, e isso acabou com que intensificando esse processo junto à população local, ou seja, um local que ele já tem, né, uma quantidade grande de detritos de forma natural, né, vinha sendo descartado, né, conforme as orientações legais, né, as normas ambientais em vigência, e é isso que a gente tem aqui a posicionar. A senhora Carolina tem algo a acrescentar? Até então, não. O que a senhora iria propor para que a empresa tome como devida medida, a senhora Carolina? Indenização, né, aos moradores que sofrem com isso, né, por muito tempo já, porque foi feita a pesquisa que era culpa da MINGE, né, o senhor não pode colocar
como é que eu posso falar? Não pode falar que por causa de alguns funcionários que fizeram de forma errada, a revender de forma errada o descarte, colocar com eles. Entende? Porque foi uma grande população, uma grande parte da população que foi afetada. E não foi só a população, foi a atmosfera, foi o solo, foi a água subterrânea, entende? Minha opinião é essa, né? Representando só isso. Com a palavra o senhor Luiz. Bom, então conforme, né, informei aqui na introdução, né, a empresa foi fundada, né, em 1982, depois de 20 anos, certo, de pleno funcionamento, né, tanto que hoje a empresa acaba sendo uma das maiores, né, no Brasil na fabricação, né, de materiais para baterias automotivas, certo? Foi iniciado, né, os estudos referentes à degradação, né, ambiental, a todo o problema que estava acontecendo com a população, né, do estado do Dendê. E em 2019, né, a universidade, né, local começou a distribuir os resultados. Diante disso, né, a gente entrou em contato com a Expertise, que é uma empresa que atesta, né, que faz, né, essa questão, né, de vistoria, coisa do tipo. Ela atestou que os problemas, né, causados né, que a Carolina, né, vem citando, certo? Eram problemas já existentes, certo? Que o que acontece? Eles acabaram aumentando por decorrer do aumento da população e não tem relação com a atividade metalúrgica, né? Então, a gente vale salientar que a gente está aqui, claro, para propor, né, uma melhor solução dessa questão, mas ressaltamos que de nossa atividade metalúrgica, ela não há uma relação para os problemas citados, mas estamos dispostos aqui a negociar se, né, existe realmente nossa responsabilidade sobre essa questão. Senhora Carolina, a senhora aceitaria fechar um acordo com a empresa? Depende. Se ela arcar com a indenização individual, se ela arcar com o programa de tratamento, né? Se ela arcar com atendimento médico para todas as pessoas que sofreram com isso, aí a gente pode entrar em um acordo. Senhor Luiz? Bom, diante do exposto, né, pela parte interessada, né, dona Carolina, o que a gente pode propor é, como a gente tem, né, atestado nessa questão, dados descartes, certo? Nós podemos rever, certo, a questão dos nossos processos, né, ressaltamos, né, que toda a nossa produção, ela é certificada, né, internacionalmente, né, quanto à questão de resíduo, descartes. Mais uma vez, ressalto que boa parte da população, né, do estado do Dendê está empregada, certo, na empresa, né, e dispõe de todos os direitos trabalhistas e tudo. E o que a gente pode comprometer é verificar justamente a questão de, né, a gente rever, quer dizer, aprimorar, na verdade, ainda mais o nosso projeto, né, o nosso plano de produção, né, de uma forma em que, né, se haja uma preservação, claro, a gente vai buscar meios, né, junto à esfera municipal, estadual, quem sabe até federal, para que, né, essas normas venham ser regulamentadas, né, visto que a questão de saúde, né, a questão de ordem governamental e tudo, mas o que a gente puder auxiliar, né, nesse processo, né, no nosso caso, né, questão de diminuição de resíduos, né, a questão de melhor descarte, né, dos produtos, a gente está aqui à disposição para poder, né, sanar aí essa questão. Percebemos que existe a boa vontade por parte da empresa
e também à disposição da senhora Carolina em ouvir a empresa e negociar. Se ainda assim vocês se sentirem, ou algum de vocês se sentirem, com algo que queira falar, né, neste momento, a gente pode promover alguma reunião em separado, conforme foi dito inicialmente. Mas, se vocês acham que não precisa, a gente pode dar continuidade à mediação. Eu, como representante, opto por seguir o fluxo, né? Seguir a operação. E qual seria a proposta da empresa eh, para a negociação neste momento? Bom, como ressaltei, né? Como já havia falado, né? A empresa ela se predispõe a rever, né, todo o seu processo produtivo, certo? Continuar fazendo, né, inspeções, verificando a qualidade da água, os resíduos, né, e acompanhando todo esse descarte, certo? De modo que esse descarte, né, todo esse plano de produção ele seja devidamente controlado, ainda mais controlado, né, segundo nossos parâmetros, certo? E de modo que esse acompanhamento constante junto à questão da fauna, da flora, questão da vegetação, e também continuar com a nossa política de emprego, né? A empresa está com um projeto de expansão, né? Devido ao grande, né? O processo de fabricação que a gente vem tendo. Então, a gente vai continuar, né? Os fortes investimentos para que a gente consiga empregar ainda mais, né? O pessoal da população e com base nisso, né, a gente fortalecer o diálogo, né, junto à prefeitura local, de modo com que a gente, né, tenha dessa parceria, né, de estar fazendo acompanhamento, né, ambiental e também, né, fazendo investimentos para que eles sejam retornados aí para a cidade. Eu não ouvi o senhor falar de indenização aos moradores. Os moradores entram onde nessa história? Todo o processo que eles passaram. Todas as famílias que estão doentes por causa do chumbo. E aí? Não Pronto, ouvi. pronto, pronto. Vamos lá. Pronto, pode falar, pode falar. Certo, vamos lá. Ó, quanto à questão das indenizações, certo? Como a gente explicou, já existia um processo, né, da questão do material, né, que havia depositado, tanto que a gente entrou na empresa justamente, instalou a empresa justamente por conta desse fato material que tem, certo? Ou seja, se você for verificar desse material que a gente tem, né, dispõe, né, na cidade, cerca de 2 a 3% são de chumbo e de elementos perigosos, ou seja, são elementos que já existiam na cidade, certo? A gente não se exime da nossa atividade, certo? Como já foi relatado, né, existe, né, um parâmetro, né, existe uma empresa externa que atestou que boa parte dos problemas que houveram, né, que aconteceram, são realmente decorrentes do excesso de material que já existia, certo? Ou seja, a atividade metalúrgica, ela não foi decisiva para essa questão, mas a gente está aqui para dialogar, certo? Porque assim, a gente não tem como chegar uma questão de valores, de indenização individual, porque, como a gente falou, existe, né, todo o estudo referente a esse problema, certo? Ou seja, a gente verificou mediante uma empresa, né, que não existia essa relação com a atividade metalúrgica.
senhora Carolina conseguiu Por favor. compreender? Compreendi. Mas não chegou ao ponto. A senhora não aceita nenhum dos pontos que foram citados por parte da empresa? Aceito os pontos que ele falou em relação à perícia, né, em relação à flora, à fauna, mas isso não supre todos os problemas, né? Compreendo, né, justamente a ação, né, da associação e tudo, mas como a gente está informando, né, a gente tem justamente aqui à disposição, né, a gente está aqui justamente para poder resolver a questão, certo? A gente não tem como identificar a questão que a atividade fim da empresa ela tem a relação com essa questão, que como eu expliquei, existe todo um processo que, visto serem matérias-primas naturais, já estarem, né, dispostas no ambiente, a gente verifica também uma questão de, né, não é questão de culpar que se houve invasão, se houve isso, se houve aquilo. A gente constata pelo... Eu só estou ouvindo o senhor jogar a culpa Desculpa, Carolina, naquelas pessoas. de fala. Senhora Carolina, foi como foi dito anteriormente, vamos respeitar a fala de cada um, né? E no momento oportuno a senhora vai ter a palavra. Obrigado, Kleber. Pode continuar. Vai informando, né? A gente está aqui justamente à disposição, né, dessa corte, né, de mediação para a gente verificar justamente uma posição. Volto a falar, a questão de indenização, né? A gente não tem como mensurar os valores. Existem, como falei, existem danos ao ambiente que são naturais, que já são, né, decorrentes do próprio processo, antes mesmo da atividade metalúrgica, certo? Então, a questão de indenização seria algo que fosse agravado por isso. Mas a atividade, como volto a ressaltar, ela vem, certo? Ela vem justamente para atender todas as normas ambientais, certo? A gente tem todos os certificados, a gente tem auditoria informando que os descartes estão sendo feitos de formas padrões, né, conforme a legislação, né, estabelece. Então a gente está aqui justamente à disposição para poder justamente resolver aqui esse tema. O povo quer saber, cadê o dinheiro? Eu não ouvi o senhor falar sobre indenização. Cadê o dinheiro? Olha o dinheiro pro povo. Eu quero comunicar. Lembra disso? O que é mais importante. Só estou vendo o senhor repetir a mesma coisa, tá numa enrolação, e eu estou aqui só ouvindo baboseira, né? Que tá repetindo, não vai levar a gente em lugar nenhum. Minha parte do acordo principal é em relação aos moradores. Senhora Carolina. Em relação à pesca também. Eu entendo. O povo perdeu o sustento. Senhora Carolina, eu entendo a sua angústia, nós entendemos a sua angústia, mas nesse momento eu gostaria de acrescentar que caso a gente não saia dessa sessão com um acordo, nós vamos, infelizmente, a gente não vai poder seguir, mas aí teremos que judicializar a questão, teremos que enviar para uma decisão de um juiz. E aí a gente não teria como continuar essa mediação. Por mim também não vai continuar, se for desse jeito. A relação a valores, o que acontece? A gente precisa saber disso tudo. Existem
quantos, né, associados, né, quantos cooperados, né, a associação, e quando você fala em valores, quais seriam esses valores? O que é que você proporia? Pode repetir, não ouvi. Bom, em primeiro, né, saber a quantidade, né, de moradores afetados, certo? E com base nessa quantidade de moradores afetados, qual valor você proporia para que houvesse um acordo? Podemos falar com o meu financeiro. Sabe? Ou eu posso levar o senhor para o senhor lá, passar um tempo naquele lugar, sabe? Muito, muito bom, cheio de chumbo, para você sentir na pele. Murilo. Murilo. Em vista que não vamos fechar um acordo, eu vou fazer um breve relato da situação e será encaminhado para a ouvidoria. Um breve resumo. A reclamante informa que a empresa foi responsável por grande parte da poluição proveniente do chumbo e que encontra-se afetando a saúde dos moradores da região e também as suas atividades. A reclamante também informa que a população ela solicita medidas de reparação e indenização individual. O reclamado informa que os resíduos dos materiais foram descartados de forma correta, não trazendo nenhum prejuízo à população da região e que a empresa segue todas as recomendações e que os problemas já eram existentes à região e não tem relação com a atividade realizada pela empresa em pauta. A empresa ela demonstrou interesse em realizar um acordo, porém não da forma que a reclamante solicitou. Em vista disso, nós iremos encaminhar esse relatório para a ouvidoria, que dará continuidade aos procedimentos previstos na norma operacional de controle disciplinar. E assim a gente fecha a nossa mediação. Gente, vocês arrasaram, que foi isso? Excelente! Gente, Excelente! muito bom, muito bom, muito Surpreendeu, bom. surpreendeu demais! Também gostei Nossa, muito. cada um no seu papel. Assim, foi assim, formidável. Kleber e Murilo mesmo, colocando ordem, né? A cada momento que Carol tentava, né, sair das regras que vocês estipularam, Kleber e Murilo, os dois na parceria, um cedendo o espaço para a fala do outro. Nossa, foi fantástico. Luiz defendeu muito bem a empresa, porque ele tem que ficar no papel dele, realmente, defendendo a empresa. Nossa, surpreendeu demais. Diga aí, Matheus. Foi Rapaz, demais, que é isso? perfeito. Foi perfeito, viu? Muito perfeito. Murilo tá de parabéns. Rapaz, parecia que eu estava na audiência. Ele conduziu de forma. Carolina, então, sangue no olho. Cadê o dinheiro do povo? Cadê o dinheiro do povo? Eu só queria dar risada. Eu desliguei a câmera para rir, porque eu não aguentei. Não. Também. A cara de Murilo, eu tive que tirar a cara de Murilo. Cheio de conversinha, cadê o dinheiro do povo? Isso. Foi muito Só bom. repetindo, rapaz. E a posição de vocês é maravilhosa, foi maravilhosa no online. E assim, no presencial, isso tem vários cuidados que os mediadores têm. E aí, quem depois, futuramente, tiver interesse em fazer curso, vocês vão ver como é bacana. Existem medidas preventivas do mediador. Por exemplo, a mesa, ela sempre é redonda. Entende por quê? Porque para ninguém ficar numa posição de superioridade em relação ao outro. As cadeiras são todas do mesmo tamanho, para que ninguém fique em posição superior. Não pode ter mesas de vidro. Por quê? Porque pode ter um acidente. No momento de uma raiva de Carol, ela pode querer quebrar uma mesa. Não pode ter É o jeito mesmo. vidros. Isso, porque ela pode atiçar. Então, são vários cuidados que o mediador tem e que isso aí vocês aprendem no curso. Outro ponto também, no momento de violência, o mediador sempre fica próximo à porta.
Você entende? Porque às vezes acontece violência. Para correr, né, professora? Aí o mediador primeiro a correr e deixa vocês lá presos na mesa. Brincadeira, não deixa lá vocês presos, não. Mas o mediador corre, pede segurança, pede socorro, ele tem que ter posição de controle. Essa é a posição do mediador, controlar a situação. Você entende? Então, por exemplo, Kleber e Murilo, a todo instante, estavam mantendo o controle de Carol. E no presencial, o mediador ele também está atento em todos os momentos. Nós ficamos sempre próximo à porta, porque qualquer momento nós colocamos a mão aqui, ó, corre e pede socorro. Isso não é brincadeira, porque, de fato, às vezes ocorre realmente violência, entende? Durante uma mediação. A gente sempre trabalha no contexto de evitar, como vocês trabalharam bem aí, colocando as regras, mas às vezes pode ocorrer situações adversas, então essa é a posição do mediador, ele está no controle, ele não julga, não vai dar sugestões, mas ele está no controle total da situação. Mas vocês surpreenderam, viu? Foi Professor, top. Eu estava nervosa, não menti. Carol arrasou. Sheila? Virtual, viu, Sheila? Eu tava... Oh, desculpa. Pode falar. Tira o personagem, Carol. Tira o personagem. Passou. Volta, Carol. Eu fiquei nervosa porque eu estava tentando colocar pelo computador. E aí tudo que eu tinha separado, anotado, estava no celular. E eu não ia conseguir estar ao mesmo tempo na câmera e olhando. E aí no início eu fiquei, meu Deus do céu, fazendo pelo celular, como é que eu vou lembrar e tudo mais. Aí eu só fui jogando, né? Desenvolvendo. E aí, mas ainda bem que deu tudo certo. Sheila? Porque, pessoalmente, se fosse eu tinha quebrado você todo. Calma. Viu? Por isso que Murilo e Kleber ficar perto da porta. Qualquer situação, eles corriam e pediam socorro. Sheila? Diga, Kleber. Foi ótimo. Sim. Eu ia propor no final, mas acabou que, como online às vezes é um pouco difícil a gente se comunicar, eu com o Murilo, eu ia propor as duas coisas, ou ia encaminhar para uma judicialização, como foi o desfecho, ou já que a empresa estava apresentando a proposta e ela estava disposta a aceitar algumas partes, eu pensei numa segunda opção, mas não deu tempo, que seria ela levar a proposta dele e vice-versa para uma análise lá da associação e também da parte da empresa e aí marcar uma nova mediação. É possível? Parabéns. Isso, parabéns. Exato. Rapaz, vocês são profissionais mesmo. E esse é o caminho também, entende? Não precisa resolver tudo em uma única sessão. Num caso desse, pode muito bem seguir, remarca uma segunda sessão de mediação para que façam análises, propostas, e aí se marca daqui a uns 15 dias, mais ou menos. Isso sim, perfeito. Okay. Nossa, amando. Vocês são maravilhosos. Esses 15 dias serviam para poder acalmar um pouquinho os ânimos, né? Isso, porque aí pode ser que daqui a 15 dias viesse com alguma proposta. E também poderia ser que não, entende? Mas já é um momento de reflexão para não finalizar tudo. Mas essa se aplica à mediação tradicional, professora? Sim, na tradicional. Agora, sabe o que acontece muito com a tradicional também? Que, no caso de divórcio, dá um exemplo aqui de divórcio. Você vai, faz um acordo, está tudo quase tranquilo, e aí vocês, daqui a 15 dias, vamos remarcar para vocês elaborarem o que foi questionado na primeira sessão. Aí, você me acredita que, às vezes, acontece das partes retornarem totalmente confusas, e aí não querem mais acordo, nem sempre dá certo quando retorna no segundo momento. E aí eles já conversaram com alguns parentes, alguns amigos, alguém informa, seja irredutível. Por quê? Porque, às vezes, no contexto de família tem muita emoção. Às vezes, no contexto empresarial, já é mais leve, porque é mais racional, entende? Então, no caso desse, pode ser que na segunda sessão venha com acordo, quem sabe?
Mas isso aí se faz também na tradicional. Uma segunda sessão, remarca. Geralmente uns 15 dias depois. Mas vocês Eu foram acho que no brilhantes. nosso caso não seria, não. Porque ele estava muito decidido. Mas Doutora, poderia propor, o mediador ele poderia propor para avaliar o financeiro, porque até então ele não sabia a questão de valores. Então, Carol, ela poderia dar uma sugestão de valores, e aí depois de 15 dias, aí ele ia, Luiz, avaliar com o financeiro se seria possível pagar. Então, assim, quando marca a segunda sessão, já tem que ter algo assim, meio, não deixar ele solto, entende? Mas levar pontos objetivos para análise. Então, você, Carol, iria informar, eu quero 15 mil para cada associado. Não seria para todos os moradores, só para quem é associado, quem está vinculado na associação. Então, eu quero 15 mil, por exemplo. E aí, ele iria analisar a questão da empresa. Ou então, Carol também teria que conversar com o grupo, com a associação, que ela não poderia também decidir nada sozinha. De repente, poderia ter ainda mais 2 sessões, entende? De mediação. Ela iria consultar os associados, o valor que eles queriam, remarcava para informar para a empresa ia analisar o caixa, se eles também iriam ceder ou não. Entende? Então, pode ser 2 sessões, 3 sessões, não tem problema nenhum, não. Eles foram ótimos. ok. Doutora Sheila, a gente já poderia chamar a segunda equipe